Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 25 de maio, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, de quem será o primeiro lucro entre as empresas de IA? Em Mundo, tudo sobre o tiroteio perto da Casa Branca. Já no Brasil, o fisiculturista Gabriel Ganley morre aos 22 anos. Branco, muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, a pergunta que está rodando o Vale do Silício agora é simples. De quem vai ser o primeiro lucro trimestral entre as empresas de inteligência artificial? E quem está querendo levantar essa placa primeiro é a Anthropic, dona do Claude, que já espera fechar o segundo trimestre de 2026 no azul. E não é um lucro tímido não, Branco. A projeção da empresa é mais que dobrar a receita e chegar a 10,9 bilhões de dólares, fechando o trimestre com 559 milhões de dólares de lucro. Lembrando que a Anthropic vem ganhando espaço com um discurso bem focado em segurança, integração via API e soluções voltadas para empresas, o que atrai gente de programação, finanças e até mesmo do setor jurídico. Agora, explicando melhor esse balanço, tem um detalhe importante por trás desse lucro projetado. Uma parte disso vem de um desconto temporário num acordo com a SpaceX. A Anthropic comprou acesso aos data centers da empresa para rodar os modelos de IA, pagando simplesmente 1,25 bilhão de dólares por mês até 2029. Só que nos primeiros meses esse custo fica menor porque a estrutura ainda está ganhando capacidade. Por isso o lucro deve ser pontual e não deve se repetir nos trimestres seguintes. Mas mesmo assim, no horizonte mais longo, a Anthropic diz que consegue virar o jogo de vez. A empresa projeta lucro anual completo já em 2028. Isso seria antes da OpenAI, que prevê esse cenário só em 2030. Olhando para outra empresa nessa corrida, a xAI também mira 2028, mas veio com prejuízo de 6,4 bilhões de dólares em 2025. E aí entra a pergunta que muita gente faz, né? Tá, mas como essas empresas conseguem manter a operação e crescer sem lucro? A resposta está nas captações. No caso da Anthropic, empresas como Google, Amazon e Microsoft já colocaram dinheiro na companhia em troca de acordos de longo prazo, como compromisso ali de usar a nuvem, chips e data centers pelos próximos anos. E no quadro geral, a ambição é gigantesca. A Anthropic também estaria negociando uma nova rodada para captar mais de 30 bilhões de dólares, o que poderia levar o valor da companhia para 900 bilhões. E além disso, um IPO da empresa é esperado para até 2027. Ou seja, por trás da briga por lucro trimestral, tem um jogo bem maior rolando, e ele envolve captação, infraestrutura e quem vai conseguir sustentar essa corrida cara da IA por mais tempo. Mas com essa história fechando o nosso bloco de empresas, agora a gente vira a chave e segue direto para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional teve tensão na Casa Branca nesse sábado, dia 23. A residência oficial da presidência dos Estados Unidos entrou em lockdown depois que um homem abriu fogo contra agentes do serviço secreto, que revidaram e acabaram matando o suspeito. Durante esse tiroteio, um pedestre também acabou sendo atingido. Trump estava dentro da Casa Branca no momento, mas não foi afetado. Agora, indo para o que já se sabe sobre o suspeito, ele era um homem de 21 anos que já tinha passagens anteriores pela polícia. Inclusive, ele teve um incidente em 2025, quando bloqueou uma entrada da Casa Branca. E nessa ocasião de 2025, ele chegou a afirmar ser Deus, foi detido e acabou internado numa clínica psiquiátrica. Além disso, ele também fazia publicações nas redes sociais. Em uma delas, chegou a dizer que ele era o verdadeiro Osama Bin Laden. E teve mais. Em outra publicação, ele indicou que queria prejudicar Trump. Depois do ocorrido, o próprio presidente publicou que o homem tinha histórico violento e uma possível obsessão pela residência presidencial. O episódio entra
para as estatísticas como a quarta ameaça armada sofrida por Trump em menos de 2 anos. E ainda falando de Estados Unidos, nesse mesmo sábado, Trump também afirmou que um acordo de paz com o Irã está perto de ser fechado e que os últimos detalhes podem ser definidos em breve. Pois é, pelo que foi dito, o texto envolveria a reabertura do Estreito de Hormuz, a prorrogação do cessar-fogo por 60 dias e a possibilidade de o Irã vender petróleo livremente. Em troca, Teherã se comprometeria a nunca buscar armas nucleares e abrir mão do seu estoque de urânio altamente enriquecido. Vale apontar que o país possui 440 quilos de urânio enriquecido a até 60% de pureza. De um lado, um episódio grave de segurança bem no coração do poder americano e do outro, uma sinalização de que pode estar vindo aí um acordo importantíssimo no Oriente Médio. Mas com o noticiário internacional atualizado, a gente gira a chave agora e bora para a Seção Brasil. Começando o bloco de Brasil, uma notícia bem triste no esporte. O fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley morreu nesse sábado aos 22 anos em São Paulo. Ele foi encontrado caído na cozinha da casa onde morava na zona leste da capital e, segundo a polícia, não havia sinais de violência. Por enquanto, o caso foi registrado como morte suspeita, porque a causa ainda depende de perícia, laudo do IML e investigação policial. Para entender melhor quem era ele, Gabriel era natural do Rio e ficou conhecido por compartilhar vídeos de treinos e preparação física. Ele somava 1,7 milhão de seguidores no Instagram e quase 400 mil inscritos no YouTube. E tem um ponto importante na trajetória dele. No começo, ele defendia o fisiculturismo natural, quando não há uso declarado de hormônios. Porém, mais recentemente, ele revelou que tinha iniciado protocolos hormonais profissionais para competir na categoria Open, que é a principal divisão do esporte. E tem uma curiosidade que muita gente não sabia. Ainda na adolescência, ele também foi jogador competitivo de Pokémon TCG, chegou ao top 8 da América Latina e disputou o Mundial nos Estados Unidos. Agora, sobre o que já se sabe até aqui, uma das hipóteses levantadas para a morte é a hipoglicemia, que é quando a glicose no sangue cai para níveis perigosamente baixos. Em casos graves, isso pode provocar desmaio, convulsões e até coma. E o pano de fundo dessa hipótese vem do próprio fisiculturismo. Isso porque alguns atletas utilizam insulina para potencializar o ganho muscular, já que o hormônio leva glicose e nutrientes para as células musculares. Só que ao usar insulina em grandes quantidades, a glicose pode acabar caindo rápido demais. E depois da morte, vídeos antigos de Gabriel sobre esse tema voltaram a circular. Em um deles, ele relata confusão mental e suadeira após usar insulina. Em outro, ele comenta sobre o estilo de vida de quem usa hormônios e disse que evitava exames de sangue por medo de alterações. Pois é, uma história bem triste que agora fica nas mãos das próximas investigações oficiais. Mas com esse destaque nacional encerrado, bora agora conferir como foi o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Lá fora, o avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã ajudou a aliviar a tensão nos mercados. Com esse clima um pouco mais tranquilo, Wall Street terminou a última semana no positivo. O S&P 500 subiu 0,88%, enquanto o Nasdaq avançou 0,45%. E com menos medo no radar geopolítico, o petróleo também sentiu. O Brent caiu 5,23% na semana, fechando a $103,54 o barril. Do lado corporativo, a temporada internacional de resultados do primeiro trimestre praticamente chegou ao fim. Até agora, 472 empresas do S&P 500 já divulgaram seus balanços e 82% delas superaram as estimativas de lucro. Enquanto isso, por aqui, a Bolsa Brasileira foi na contramão do mercado global. O Ibovespa caiu 0,61% na semana, aos 176.210 pontos. Um dos motivos
motivo segue sendo o fluxo estrangeiro mais fraco. Em maio, os investidores já retiraram 11,7 bilhões de reais da B3. Desde 15 de abril, quando o Ibovespa iniciou seu movimento de correção, a saída acumulada chega a 24,2 bilhões. Entre os destaques negativos, a Minerva recuou 14,09% na semana, para R$ 3,78. Isso após o Itaú BBA rebaixar a recomendação da ação para neutra e reduzir o preço-alvo para R$ 5,50. Já o dólar caiu 0,77% na semana, fechando a R$ 5,02. E olhando para a agenda da semana, hoje é feriado nos Estados Unidos por conta do Memorial Day. Na quarta-feira saiu o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do Brasil. Já na sexta é dia de divulgação do PIB brasileiro do primeiro trimestre. Nos esportes, o fim de semana também promete. No sábado tem final da Liga dos Campeões entre PSG e Arsenal às 13h. E no domingo a seleção brasileira faz amistoso contra o Panamá às 18h30. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa semana, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!